Quando a gente não consegue ir além disto, ou seja, quando a gente não consegue se desprender dessas dores, desses sofrimentos desta fase, e ficamos presos, ainda esperando o que nós pensamos ter nos faltado nessa fase, ou fugindo dos excessos que tivemos nessa fase, ficamos presos neste amor de buscar o prazer ou evitar o desprazer. E isto é um tipo de relacionamento muito volátil, muito instável, porque ele é baseado basicamente em emoções. E as emoções, elas são muito voláteis. Pode perceber, um dia você tem raiva, no outro dia você tem alegria, no outro dia você tem tristeza, no outro dia você tem medo, e às vezes no mesmo dia você tem todas essas emoções, porque são dependentes de estímulos externos. O amor que mantém um relacionamento é um amor que vai e começa pelo menos no quarto nível. O terceiro é o amor filia, que é o amor fora da família, é um amor amizade. Perceba que para você ir para o quarto nível de amor, você tem que ter resolvidos os níveis anteriores. Então, você tem que ter resolvida essa relação mamãe-bebê, você tem que ter compreendido que seus pais fizeram o que foi possível para que você consiga sair de você mesmo e conseguir ter um amor-amizade, porque até a amizade você só consegue ter quando você sai de você mesmo. A pessoa que está presa nesse nível de amor, ela não consegue nem ter amizade. Ou então ela fica o tempo todo se magoando com amigos, porque ela espera do amigo que ele venha suprir esse buraco que tem ainda dessa fase da vida. Então você precisa sair de você e verdadeiramente enxergar o outro para que você possa ir para o quarto nível de amor, que é um amor em que você vê o outro. É o amor Eros. E aqui, quando eu digo Eros, eu estou falando de um arquétipo. Eu tenho um livro sobre o tema, né, a origem do conflito, onde eu falo sobre Eros. Eros é uma energia criativa. É quando o sexo e o amor andam juntos. Então, é aquele amor que vai além do físico, além da satisfação dos seus desejos, dos seus prazeres. O outro passa a ter verdadeira importância. Aqui, no quarto nível, que eu consideraria que a gente começa a caminhar para o verdadeiro amor. O verdadeiro amor seria o ágape, o sétimo nível de amor, mas que é um amor que transcende todos os outros amores. Seria o amor divino, onde a humanidade é o nosso amor. Então, basicamente, por mais que a gente fale dos outros níveis de amor, né, do materno, do paterno, eu quero hoje nessa primeira aula sobre os sete níveis de amor, falar principalmente do amor por Neia, porque é o amor romântico pregado em filmes, séries, romances. Esse amor que o outro vem para me completar. Perceba, o verdadeiro amor, você não busca que o outro venha te completar, você busca olha para o outro e juntos vocês formam uma terceira coisa, que na alquimia se chama coniúncio oppositorum, que é essa união de opostos para formar uma terceira coisa. As núpcias alquímicas, em que você consegue transbordar, inclusive, esse amor no filho. Ou não, mas a possibilidade de ter um verdadeiro amor
em que eu saio de mim, em que eu passo a me doar. É o amor que começa uma doação verdadeira. Porque perceba, lá atrás nós temos aquele que só recebe ou aquele que só dá. Mas aquele que dá buscando retribuição, aquele que fica o tempo todo cobrando o outro. Então não dá por amor, dá para ver se o outro olha para ele, se o outro consegue vê-lo, ainda está buscando um olhar, ainda está buscando esse olhar da mãe, ainda está buscando suprir esse vazio. No quarto nível de amor, nesse amor eros, você já conseguiu superar isso. E para que você tenha uma relação de estabilidade, um casamento, uma vida de fato amorosa, você precisa conseguir equacionar esses vazios da primeira infância. Muitas vezes isso só ocorre num processo terapêutico. É necessário, ou melhor, é imprescindível que seja assim? Não. É possível que algumas pessoas consigam caminhar para a saída desse vazio sem ajuda terapêutica, mas algumas não conseguem. Você tem que perceber em você que tipo de relacionamentos você anda vivendo, que tipo de relacionamentos você anda atraindo. É um relacionamento em que você, quando o outro se afasta, você sente um vazio, você entra numa abstinência. A abstinência vem deste vazio. Não suporta o afastamento do outro, porque sente uma dor como um bebê que se vê perdido, porque se o bebê se afasta daquele que cuida, ele pode morrer. De fato, pode. E se você está preso nessa fase, quando o outro vai embora, se ele for, o sofrimento é deste nível. Um nível de abstinência que se compara à abstinência de drogas. Perceba, você suporta como você reagiu na sua vida aos rompimentos. Como você reage quando o outro viaja ou por algum motivo tem que se afastar de você. Perceba, aí tem um grande indicativo do nível do seu amor. Então, eu vou deixar essa primeira aula sobre isso, para você fazer reflexões sobre isso. Você busca no outro que ele te ame incondicionalmente? Se existe uma busca de amor incondicional, existe um vazio. Enquanto esse vazio existir, os seus relacionamentos vão ser baseados em emoções, vão ser baseados nesse tipo de amor. E perceba, é volátil, porque quando o outro não, você não suprir mais esse desejo do outro, ou o outro não suprir mais os seus desejos, o relacionamento vai entrar em crise e vai acabar. E isso inevitavelmente vai acontecer, porque, como eu já disse desde o início, as emoções são muito voláteis. Então, eu vou deixar essa reflexão de como você lida com os fins, de como você se sentiu nos fins. Existe uma dor de abandono? Existe uma dor de abstinência, um desespero? Você corre atrás do outro, como se você não fosse capaz de viver sem a presença dele, sem o olhar dele? Olhe para isso. Na próxima aula, a gente vai voltar para falar sobre os outros níveis de amor. Embora esses outros níveis de amor sejam níveis de amor que muito poucas pessoas conseguem alcançar. Porque ainda vivemos numa sociedade muito desregulada emocionalmente,
em face de inúmeros fatores, especialmente da instabilidade dos relacionamentos que vão alimentando outras instabilidades em relacionamentos. Perceba como a coisa se retroalimenta. Então, pais que viveram relações desequilibradas geram filhos que vão gerar relações desequilibradas, que vão gerar. Perceba. Enquanto isso não for equacionado, a gente vai criando cada vez mais, como disse Zygmunt Bauman, relações líquidas, porque elas são baseadas em pura emoção.